Fala aí galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vou fazer o possível que esse vídeo entre às 10 horas, que é o nosso bate-horário de todos os dias, mas que na última semana aí não estou conseguindo por motivos aleatórios, né? Motivos de força maior, melhor dizendo, já que a energia, né, a luz tá péssima, né? Verão, acontece isso, fica caindo e aí quando cai a internet vai junto, naturalmente, ou então funciona uma parte, né, da casa, outra parte não funciona, né? A questão fica uma fase funcionando, enfim, assuntos aleatórios, mas estou gravando hoje um pouquinho mais cedo esse vídeo para ver se eu consigo entregar às 10 horas, como eu disse, não é promessa, mas é uma tentativa, né? Gente, falando em fase, a fase do Botafogo que era boa, ontem terminou, né? Pelo menos no Campeonato Carioca, os 100% foram embora. Botafogo perdeu, como todo mundo sabe, para o Boa Vista, primeira derrota do ano. Carlos, o quanto que isso te preocupa? Eu acho que preocupa muito mais a má atuação do time do que naturalmente o resultado. A gente sabe que o nosso foco não é o Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca está servindo como uma preparação, uma pré-temporada para o Botafogo, para pré-Libertadores, daqui a pouco Copa do Brasil e o próprio Brasileirão, né? Competições que aí sim, o torcedor do Botafogo tem esperanças, né? Gente, não vou mudar meu discurso, né? É claro que é sempre muito bom ganhar. O Botafogo tinha feito 2 jogos no Newton Santos, não encantou nessas partidas. Galera, ainda tô resfriado, desculpa. Como eu digo aqui, é mundo real, né? O tempo não está ajudando muito, uma hora um calorão, outra hora chuva, frio, enfim, mas estou melhorando. É essa hora da manhã que eu fico ainda sentindo mais efeitos, durante o dia melhoro. Gente, Botafogo ontem, claro, além do próprio Boa Vista, né, que merece respeito, enfrentou muita chuva no campo, o jogo inteiro, um gramado muito ruim e a iluminação também ruim lá do estádio em Saquarema, né, lá de Bacaxá. Mais de 2.500 torcedores botafoguenses, na maioria, compareceram a Saquarema, verdadeiros heróis, né? Eu vi o Depp viajando do Rio para Saquarema, teve carro, o carro ficou atolado na lama, uma loucura o esforço do torcedor botafoguense e naturalmente não foi recompensado. Tendo dito tudo isso, né, a atuação foi muito abaixo do esperado, ainda mais que o Botafogo jogou ontem com os seus titulares, né? Óbvio que a gente vai repetir aqui que o Thiago Nunes ainda não tem jogadores para todas as posições. O Botafogo ainda está contratando e está enfrentando muita dificuldade em fechar negócios, né? Já vieram alguns jogadores, a zaga já é nova, né? Mas de qualquer maneira, o Botafogo aí tá penando nessa parte e aí naturalmente com resultado ruim, né? Muitas vaias, muitos protestos da torcida em relação aos jogadores, em relação a André Mazzuco e companhia, tá? O jogo, falando um pouquinho do jogo, o Botafogo começou até bem na partida, mas parecia que a única jogada do Botafogo era bola para o Jefinho, que o Jefinho dá um jeito, né? O Jefinho, de fato, foi, eu diria que ao lado do Danilo Barbosa e do Tietê, os melhores jogadores em campo. Mas o Botafogo toma um gol aos 31 minutos do primeiro tempo. Vou até falar aqui para vocês, foi uma falta cobrada pelo Christopher e o nosso bravo Shailon, né? Acho que é isso. Desviou, né? Fez uma casquinha assim de cabeça para trás e eu acho que foi uma falha ali meio que coletiva, tanto da zaga, né? O Walter, o Barbosa e do próprio Gatito Fernandes. Não dá para o Botafogo tomar um gol desses, mas enfim, tomou. E ainda a equipe do Boa Vista ainda levou perigo num lance final ali do primeiro tempo, beleza? O Botafogo teve só uma chance em seguida do gol com o Tiquinho Soares de cabeça e no segundo tempo o Botafogo dominou a partida até, mas de forma descoordenada, né? Muito chuveirinho na área, enfim, tentativas que não resultaram em nada, tá? Para não dizer que não foi nada, vou comentar aqui com vocês. O Alexander Barbosa, né, zagueirão,
teve uma chance de cabeça aos 26 minutos do segundo tempo, uma boa oportunidade, tá? Foi uma cobrança de falta do Hugo e para boa defesa do goleiro André Luiz. E depois, já aos 45, o Danilo Barbosa, a família Barbosa, também teve uma chance para empatar e novamente apareceu o goleiro do Boa Vista, tá? O Botafogo então foi muito vaiado, Mazuco recebeu todos os elogios possíveis da arquibancada, né? E o Botafogo agora já vai ter uma oportunidade de se recuperar na competição diante do Sampaio Corrêa no Newton Santos, sábado às 16 horas, tá? Depois o Botafogo joga de novo em casa, no Tapetinho. A gente imagina que a performance vai ser melhor, né? Na terça-feira, diante da Portuguesa da Ilha, às 21h30, beleza? Volto a dizer, o campeonato não estou preocupado, o Botafogo, aliás, é o único grande, né? Entre os quatro. Tudo bem que hoje Fluminense e Vasco jogam, o Flamengo adiou a sua partida, mas o Nova Iguaçu pulou para 7 pontos, né? Venceu o Bangu ontem em Moça Bonita, 3-2. Nova Iguaçu chegou a fazer 3-0, o Bangu depois diminuiu, mas aí já no finalzinho, 3-2, com isso Nova Iguaçu foi a 7 pontos, Botafogo ficou com os mesmos 6 pontos. Beleza? Beleza não tá, né? Beleza não está. Galera, um assunto aqui, um parêntese, tá? No comentário do jogo, porque eu sei que vocês têm curiosidade, né? Botafogo tá com uma numeração nova no campeonato, tá? Então vou passar aqui para vocês. O Segovinha não é mais o camisa 10. Vocês lembram que o Segovinha tinha herdado a camisa 10 do Gustavo Sauer, né? No momento que o Sauer sai, Segovinha pegou a camisa 10, acho que não deu muita sorte para ele, então o Segovinha agora pegou a 19, que pertencia ao Diego Costa, tá? É a dança das cadeiras aí, das camisas. O Savarino, então, vai assumir a camisa 10, beleza? Já o goleiro John vai pegar a 12, que era do Lucas Perry, e o Lucas Alter tá jogando com a 3, que ano passado, início do ano passado, era do Joel Carli, tá? O outro zagueiro do Botafogo, o Barbosa, tá jogando com a 20, e fechando aí essa dança das cadeiras, como eu disse, Emerson Urso herdando a 18 do Lucas Fernandes, o que já revela que, pelo menos para o Carioca, o Emerson Urso faz parte dos planos aí da comissão técnica do Thiago Nunes, né? A gente imaginava que o Emerson Urso seria emprestado, né? Ele que estava lá no Ituano, mas ele tá aí com a camisa 18, vamos ver. Gente, jogadores que têm irritado mais a torcida, né? Marlon Freitas, próprio Eduardo, muito apagado, né? Se escondendo do jogo. E o Hugo ontem também foi muito mal. Acho que foram os 3 piores em campo, né? Do Botafogo. Quem se salvou na derrota, no desastre? Desastre é exagero, né? Enfim. Comentem aí embaixo se foi um desastre, se foi um tropeço, como é que vocês viram a derrota ontem. Mas quem salvou, novamente, Danilo Barbosa, o Tietê e o Jefinho, né? O Danilo e o Tietê já tinham terminado o ano passado, né? Ali se salvando, né? Aí sim, do que foi o desastre. E o Jefinho, que tinha feito 2 primeiras rodadas muito boas, tentou bastante coisa ontem, mas não teve a mesma felicidade. Dessa vez não marcou gols, né? Então esses aí são os que se salvaram. Thiago Nunes, sempre muito objetivo, claro, né? Didático até nas suas falas pós-jogo, falou o seguinte: tivemos o controle da partida, mas fomos pouco criativos. É verdade, né? Botafogo controlou, mas não conseguiu criar chances efetivas de gol. Tiquinho também muito apagado, meio que isolado, né? E sobre a questão do Botafogo não ter ainda um lateral direito, o Thiago respondeu o seguinte: que dezenas de laterais direitos estão sendo oferecidos ao Botafogo diariamente. Eu acredito nisso, né? Os empresários, claro, ficam alvoroçados, sabendo que o Botafogo tem essa urgência em contratar, então não duvido que o Botafogo deve receber e até analisar, né, esses jogadores diariamente. Então o Thiago continua assim: o mais fácil seria contratar o primeiro que aparece. Realmente, a direção fará uma escolha certeira, né, assertiva, para agregar qualidade e experiência, tá?
essa experiência eu vou falar já já, porque ontem surgiu um nome, né, de um lateral direito que o Botafogo estaria interessado, informação do Vene Casagrande, mas que é um jogador muito jovem, então não se encaixaria nessa experiência aí do Thiago Nunes, né? Vamos ver. Agora vamos à fala, né, que na verdade foi uma postagem nos stories do Instagram do John Textor, né? O John Textor, nesses momentos aí de revolta da torcida, xingamento, protestos, né? Ele normalmente aparece, e aí escreveu, né, esse texto. Vou naturalmente ler aqui em português para vocês, tá? O que o Textor falou da derrota de ontem e justamente da revolta da torcida. Cada membro da equipe precisa melhorar este ano. Proprietário, quer dizer, de cara ele já bota ele como, né? Ele é o proprietário, então ele precisa melhorar. Ele faz uma autocrítica aí já de cara. Proprietário, departamento de futebol, né? Mazuco, leia-se Mazuco, Tairo, treinadores, jogadores e torcedores. Quer dizer, ele deu ali uma alfinetadinha nos torcedores, tá? Inclusive é a única palavra que ele bota em português. Ele não botou supporters, né, ou fans, que seria em inglês. Botou torcedores. Estamos em 2024 e é hora de fazer uma escolha entre o amor e o ódio. Você é um membro do time que nos ajudará a vencer, tá? Então essa foi a pergunta que ele deixou. Dá para entender, né, o lado do Textor. Ele, de certa forma, chamou a torcida para apoiar o Botafogo, mas ele entende que todos precisam melhorar. Ou seja, de certo modo, ele concorda com a torcida, né? E aí ele já se coloca ali, o primeiro a melhorar é o proprietário, né, que ele bota aqui na listagem, mas ele também fala que torcedores precisam melhorar. E aí é o grande questionamento. A torcida do Botafogo apoiou demais ano passado, né? Demais que eu digo, não é que passou dos limites, não. Super apoiou, né? Foi incrível a torcida do Botafogo. O melhor do que o primeiro turno do Botafogo no Brasileiro foi a torcida do Botafogo nos 2 turnos, né? Posso dizer isso sem errar. E agora a torcida naturalmente protesta porque vê que o time teve uma atuação muito ruim e também o departamento de futebol está devagar nas contratações, né? Fez algumas boas contratações, acho que o Savarino foi uma boa contratação, acho que a dupla de zaga foram boas contratações, né? Enfim, até beber água aqui, galera, bebam água, se hidratem. Então, continuando, gente. Ontem, durante o dia, surgiram alguns nomes, né, falando em contratações. Então, vamos aqui fazer um repasse. A notícia é que a Eagle Football, tá, ou Eagle Holding, como queiram, está tentando o jogador Luiz Henrique, que era do Fluminense, todo mundo lembra, né? Jogador, atacante, 23 anos, que hoje pertence ao Real Betis, da Espanha, tá? O passe dele estaria avaliado, né, em 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, e a Eagle Holding estaria interessada. Agora, seria para jogar onde? A gente não tem essa informação. O que se fala é de que ou Luiz Henrique viria para o Botafogo, ou ele iria direto para o Lyon, ou um meio termo entre isso. Ficaria 6 meses, até o meio do ano, na verdade, um pouco menos de 6 meses, no Botafogo, e depois se transferiria para a equipe francesa, tá? Então, é isso aí que a gente sabe até o momento sobre a tentativa da Eagle Holding tirar o Luiz Henrique, jogador muito valorizado, né, lá do Betis, né, do Real Betis. Há pouco tempo atrás, o próprio Fluminense tentou contratar, o Flamengo tentou, o Corinthians tentou, e agora, quem em teoria seria o adversário da Eagle Holding tentando contratar o jogador, seria o Red Bull Leipzig, ou Leipzig, como queiram, da Alemanha, tá? Então, é uma notícia interessante, né? Um jogador de muita qualidade, e a gente sabe que o Botafogo está tentando um atacante. Então a gente não sabe se essa informação bate
e se seria o Luiz Henrique. Aí sim seria uma grande contratação. E as coisas se encaixam pelo seguinte: o Botafogo, quando abriu, né, os cofres para tentar trazer o próprio Roleiser, né, o próprio Medina, eram jogadores nessa faixa etária, né, porque o Botafogo sempre visualiza, não, a gente vem botar um caminhão de dinheiro, mas é um jogador que lá na frente pode ter, né, um retorno desse investimento. Além do Luiz Henrique, ontem surgiu a notícia do volante Wendel, curiosamente também surgido no Fluminense. O Wendel, ele foi para Portugal, acho que ele ficou 3 anos no Sporting de Portugal, depois ele foi para o Zenit da Rússia, o clube atual dele, né? Tem tido uma ótima performance por lá, só que tem uma curiosidade: o campeonato russo, por causa do inverno rigoroso, ele está paralisado, né? Ele para por conta do inverno, né? Isso já é um hábito, né? Já é uma coisa comum lá, porque realmente o inverno na Rússia impossibilita até a prática do futebol, né? Então, e o que a gente tem em relação a essa notícia? O Wendel deseja retornar ao Brasil, tá? Então meio que encaixa com o interesse do Botafogo. O Botafogo teria feito uma proposta oficial e essa proposta seria no sentido de um empréstimo do jogador, ficaria 1 ano, por exemplo, né, até o final do ano, mas com a opção de compra ao final, tá? Então essa é a informação. O presidente lá do Zenit, a princípio, desmentiu, disse que eram rumores e tal, e o que seria hoje o entrave para o Botafogo trazer o Wendel seria justamente o técnico do Zenit. Sempre tem um entrave, ou é a esposa do jogador, ou é o clube, gente, é uma loucura, né? Enfim, tomara que dê certo. O Wendel seria uma grande contratação para o Botafogo, tá? Lembrando que o Alan, né, ficou meio que em segundo plano. Comentei no vídeo de ontem, se você não assistiu, assista o vídeo de ontem. O Alan que fez uma declaração que quer continuar lá no clube dele, o Al-Wahda, né? Então o Botafogo agora focando no Wendel, tá? Pessoal, outro jogador aí também foi falado. Aliás, antes de entrar no assunto, antes de falar desse jogador, eu vou pro assunto Rômulo, né? Que eu falei esses dias, jogador do Novo Horizontino, um meia atacante que foi muito bem na Série B. O Botafogo oficializou uma proposta, o Novo Horizontino a princípio não respondeu ainda, mas o Botafogo, a notícia que chega agora é que o Botafogo botou em stand-by essa negociação, já que o Botafogo está negociando com outro jogador da posição. Então, será que é o Alan? Será que o Botafogo está considerando o próprio Wendel, né? Então, assunto Rômulo tá na geladeira por enquanto, tá? É um jogador que interessa, é um bom jogador, acho que seria um bom jogador, mas o Botafogo vê o seguinte: ele não seria um jogador para chegar e assumir titularidade, e o Botafogo, essa é a boa notícia, né? O Botafogo quer um jogador para chegar e assumir a titularidade, né? Ali no meio de campo. Agora sim, o último jogador aí da lista, né, das novidades é o Mateuzinho, né? Jogador do Flamengo, lateral direito, que até curiosamente estava praticamente negociado ao Corinthians, chegou a treinar lá no Corinthians, mas o negócio deu para trás. A proposta do Corinthians era 2,5 milhões de euros de pagamento agora e mais 1,5 caso ele atingisse algumas metas, ou seja, poderia chegar a 4 milhões de euros. E aí eu quero saber de você se vale, né, se o Mateuzinho vale essa grana toda. O Botafogo está interessado no jogador, o Corinthians não saiu totalmente, não desistiu totalmente do negócio, mas como ficou ali um ruído de comunicação entre o Flamengo e o Corinthians nesse momento, dificilmente o Corinthians vai concretizar a aquisição do Mateuzinho. Situação do Mateuzinho, hoje ele está sem chance ali na Gávea, né? Nenhum jogador gosta de ficar sendo terceira opção, hoje ele é terceira opção na lateral direita do Flamengo, e o Botafogo conta com um trunfo, que seria um bom relacionamento, né, entre Textor e Rodolfo Landim. Vamos ver, né? Comenta aí embaixo o que você acha, mas aí, aquele detalhe que eu falei antes, não bate com o que o Thiago Nunes falou, de querer um jogador de qualidade e experiência. Mateuzinho é um jogador muito novo, né? Então, sei lá, a impressão que dá é que o Botafogo ainda estaria priorizando um jogador mais cascudo, né? Tipo o próprio Advíncula, né? Mas também o negócio lá com o Boca Juniors
não está fácil. Galera, comenta aí embaixo esses nomes que surgiram, o Wendel lá do Zenit, o próprio Mateuzinho, o Rômulo, né? O que vocês acham dessas negociações? Se a gente pode ver um lado positivo da derrota de ontem, né? Eu vejo assim, que tenha caído a ficha, né, para o Textor, para o Botafogo, para a SAF, de que o Botafogo precisa reforçar a equipe. Estamos a menos de um mês, né, de um jogo de pré-Libertadores. Enfrentamos ontem um gramado que a gente não está acostumado, né? Uma coisa é jogar no tapetinho, outra é jogar num gramado com chuva. Na pré-Libertadores já vamos estrear jogando na altitude, então o Botafogo precisa se preparar, precisa performar em jogos em que as situações climáticas, né, são ruins, são negativas, né? O Boa Vista é uma equipe limitada, né, mas esforçada, marcou forte, em alguns momentos foi até violenta ao meu ver, né? E o Botafogo vai enfrentar provavelmente esse tipo de jogo na Libertadores. Então, que tenha servido, né, de alerta vermelho, que essa fala do Textor, em que ele dá uma cornetada em vários setores e até na própria torcida, sirva também como um chacoalhão para que ele veja, né? E ao que parece, o Botafogo está entendendo a situação de que precisa urgentemente reforçar o elenco. Não é só lateral direito, não é só um atacante para brigar com o Tiquinho, ou ser reserva do Tiquinho, um meia para também ser titular e botar o Eduardo no banco. Eduardo, infelizmente, não está rendendo, né? Então, são várias situações. Zagueiro, o Botafogo precisa trazer mais um zagueiro. São várias situações e o Botafogo precisa começar a fechar os negócios. Assim a gente espera. A gente sabe que as negociações não são fáceis, mas sempre tem alguma coisa, sempre tem uma pedra no caminho, né? Espero que o Botafogo consiga começar a implodir essas pedras. Beleza, galera? Pessoal, 22 minutos, fiquei até sem voz aqui. Muito obrigado aí pelo prestígio de sempre. Já dá o seu joinha, já comenta aí embaixo. E quero saber de vocês o quanto que essa derrota de ontem serve como alerta para a gente saber que ainda não temos elenco para uma temporada que vai ser difícil. Aquele abraço, Fogão, sempre.